salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o tema desse vídeo é o seguinte, né? Se você vai passar ou irá passar o Natal sozinho, deve comprar presente para si mesmo, né? É lógico, pessoal, eu estou falando assim de um modo geral, né? Mas enfim, estou falando assim, eu, por exemplo, sou solteiro, né? Mas eu devo passar esse fim de ano com meu pai, né? Eu estou falando no sentido assim, sozinho, em critério de relacionamento, mas também tem um critério geral. Tem gente que passa o fim de ano sozinho, completamente sozinho, e faz parte. Hoje em dia também está muito complicado. Está muito complicado fazer amizade, está muito complicado conversar mesmo com outras pessoas, né? Porque, enfim, pessoal, muitas das vezes outras pessoas não têm o que te agregar, né? Então você tem que buscar esse aprimoramento em si mesmo, né? Enfim, é isso que tinha, é isso que a gente tem que buscar. Mas, pessoal, acredito que, respondendo a pergunta, acredito que sim. Eu mesmo tenho pensado, vou provavelmente comprar algumas vestimentas novas, mas não muita, né? Prefiro somente ali me ater a questões novas, mas também priorizando a simplicidade, né? Porque é nisso que a gente tem que almejar, compreende? Então, acredito, essa questão é óbvia. Eu encontrei tal assunto, pessoal, na América, né? Tô comentando aqui, me baseando num assunto que eu encontrei na web nos Estados Unidos, né? O que está se comentando. E aproveitando, né, que estamos no fim de ano, né, eu tô me aprimorando. Já tinha gravado um vídeo sobre a magia do Natal, né? Agora estou falando especificamente sobre presente, né? Já que estamos em dezembro, né? Então vamos indo nessa toada, né? Naquele vídeo eu falei que a magia do Natal tá acabando, né? Porque realmente existe muita falsidade, né? Mas, pessoal, vocês sabem, né? Tem gente que critica os parentes, até vídeo assim que tem razão, porque muitas vezes esses parentes que a gente tem só vão nos procurar mesmo quando tu aparecer rico. Se tu aparecer rico, todos estão lá, dizendo que são que te conhecem de muito tempo, né? Quer dizer, isso reflete também uma sociedade materialista que é movida pelo que tu tem e não pelo que tu é. Hoje em dia é muito raro pessoas que compactuam com você pelo que tu é, né? Porque o tempo todo, né? É o óculos que tu tem, são as vestimentas que tu tá ali, né? Tá ali jogando pro teu corpo, né? É esse o ponto. As pessoas não estão ligando pelo que tu é, né? Pelo que tu é, muito pelo contrário, né? Hoje em dia o que tu tem é que gera status, compreende? Eu tô
falando no sentido assim, pô, já que eu tive um ano bacana, né, então por que não me presentear? Né? Isso é tô falando assim no sentido de meritocracia, né? Por que não utilizar essa data, que é uma data espiritual, simbólica, para poder aumentar, né? Aumentar ainda mais sua valorização? Por que não? Né? Por que não? Né? Tem gente que prefere não adquirir novos presentes e tal, né? Prefere utilizar roupas antigas e tá tudo certo. A gente tem que ter o livre-arbítrio, né? Mas assim, sendo o Natal e o Ano Novo uma data simbólica, datas simbólicas, melhor dizendo, por que não, né? Por que não? Eu acredito que isso vai alegrar também a Deus, né? Tem gente que até questiona, né, que se o Natal realmente não é uma data espiritual. Cara, tenho certeza que é, né? E pessoal, a gente, por mais que haja falsidades, né, a gente tem que se afastar dessas pessoas que são incoerentes com o que dizem do que falam. Entendeu? Tem muito isso no final de ano, né? As pessoas que falam uma coisa para você, mas nos bastidores está ali arquitetando, conspirando, compreende? Isso não seria só a falsidade, mas também uma questão de inveja, né? Uma questão de inveja, né? Eu sempre defendi assim, né? Por mais que eu tenha postado assim, que a magia do Natal está acabando, pra mim, eu sempre tive essa magia, sempre encarei o Natal como se fosse uma data mais espiritual, né? É lógico que em outros países, né, se comemora o Natal em outras épocas, mas a gente está falando especificamente sobre uma data mais mundial. A maioria dos países se comemoram o Natal e o Réveillon, Natal, né, especificamente, nesse final de ano, compreende? Alguns até contestam, né, falando assim, que dia 25 não seria a data de Jesus, né? Assim, tempo troco, né? Mas na verdade não, pessoal. Na verdade é uma data simbólica. Agora, o que eu sou contra é aquele rito, né? Aquele rito que se fazem, né? Tanto no Natal quanto no Ano Novo, né? Para se ter um próximo ano melhor, né? Que na verdade acontece, né? Que esses ritos muitas vezes só te atrasam. Eu vejo dessa forma. Então essas pessoas que pulam onda e fazem algum rito no Natal, né, sem contestarem isso, que não faz sentido nenhum, né? Que a gente tem que eu procuro ter buscar a minha espiritualidade. É lógico que vai de cada pessoa, né? Mas enfim, tem comidas que a gente comidas ou bebidas que a gente acaba ali enfeitando para o Natal, né? E vai mais de encontro com aquilo, com o âmbito espiritual, né? Alguns não acreditam nisso, né? Mas particularmente acredito, né? Compreende? Enfim, existe também, pessoal, cores que se alinham melhor, né? Eu particularmente eu curto muito o branco, o azul,
O branco e o azul, eles são cores assim simbólicas. Tem outras cores que a gente não tem que compactuar de jeito nenhum. Compreende? Tem outras cores ali, né? Por exemplo, eu torço muito para o Flamengo, pessoal, mas as cores do Flamengo não são bacanas, né? O Flamengo acabou de vencer tanto o Brasileirão quanto a Libertadores, né? Aqui no Brasil existe muita idolatria pelo esporte, né? Que para mim, o meu conceito está errado, né? A gente tem que curtir o esporte, mas não tem que ter idolatria nenhuma. Até toquei o assunto aqui, mas enfim, mas é para exemplificar que as cores ali, vermelho e preto, não são bacanas, compreende? Agora, a gente tem que sempre, independentemente, pessoal, independentemente da data, buscar vibrações positivas, né? Porque tem aquela frase, né, do Nikola Tesla, né? Se você buscar por energia, frequência, vibrações, você encontrará os segredos do universo. Eu sou muito desta frase, pessoal. Acredito no mundo espiritual e pelo fato, né, do Nikola Tesla ter vivido muito tempo sozinho, né, eu acredito que ele tinha uma espiritualidade, não sei vocês, eu acredito que ele tinha uma espiritualidade mais elevada, compreende? É lógico que ele jamais, ele vive isolado, mas também tinha interações com pessoas. Isso quando dizem, né, que ele não tinha nenhuma interação, não faz sentido. Ele visitava hotéis e visitando hotéis tu tá tendo contato com pessoas. É impossível você não ter contato, ainda mais na época dele ali, compreende? E ele, claro, né, foi um gênio injustiçado, compreende? Mas vocês podem ver que esses gênios, eles também não buscavam muito o material, né? O que eu estou dizendo aqui é alinhar presentes com o âmbito espiritual. Eu acredito nessa questão, né? Eu penso muito nesse sentido, de alinhar o propósito com o âmbito e os propósitos com o âmbito espiritual, né? Tem gente que não acredita nisso, né? Mas é preciso buscar um significado maior, sempre, compreende? Então para mim faz todo sentido, né? Para alguns não, para alguns preferem continuar com roupas antigas, né? Mas para mim o fator vestimenta, pessoal, é o que eu venho já dizendo muito aqui. O fator vestimenta, comportamento e também o seu modo de falar fazem toda a diferença, né? Se ligue nisso, vestimenta, comportamento e também suas palavras fazem toda a diferença, compreende, pessoal? Fazem toda a diferença esses aspectos, né? Tem gente que não se liga muito nisso, mas enfim, quer queira ou não, pessoal, até mesmo que tu adquire, né? Eu sou muito suspeito também, pessoal, assim, já que a gente está falando sobre presentes, você receber presente de outras pessoas, isso pode ser um problema, dependendo da pessoa que tu recebe, entendeu? Já que a gente está falando sobre presente aqui, dependendo do presente que tu venha a receber, é melhor tu não aceitar, né? Tem muito falado, né, sobre o poder do não, né? Mas às vezes as pessoas levam para o lado genérico, né? Não levam para o lado mais sério. Realmente
dizer não para muitas coisas te livrará de vários problemas, entende? Então era isso que eu tenho para dizer. Acredito que são datas simbólicas que tu deva alinhar suas vestimentas com o âmbito espiritual. É isso que eu penso, né? É isso que eu penso. E logicamente ter muita atenção para não aceitar presente de outros, né? Eu vou passar o Natal sozinho, não no sentido solteiro mesmo, mas vou passar com meu pai. Mas eu entendo que tem gente que passe completamente, né, 100% em solitude, né? Mas acima de tudo é preciso evitar pessoas falsas, que é o que mais tem nessas épocas, certo, pessoal? Valeu, até a próxima.